Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho a respeito de função logarítmica. E aí vocês vão ver que a função logarítmica, ela tem uma relação muito importante com a função exponencial, que a gente viu aí nas aulas passadas. Então, o que seria uma função logarítmica? A função f de x, que é igual a log de x na base a, com a e x positivos e a diferente de 1, é chamada função logarítmica de base a. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x, escrita dessa forma, log de x na base 2, é uma função logarítmica de base 2. No próximo caso, eu tenho uma função logarítmica de base meio. E aqui eu tenho uma função logarítmica e a base não aparece. A gente já viu nas outras aulas, né? É porque ela é uma base decimal. É como se fosse log de x na base 10. Notem que essas bases são sempre positivas e sempre diferentes de 1. Bom, vamos ver como que fica o gráfico, pessoal, de uma função logarítmica. Primeiro passo, eu tenho f de x que é igual a log de x na base 2. Eu vou reescrever como y, que é igual a log de x na base 2. E aí a gente vai fazer como nas outras funções, nós vamos estabelecer alguns valores. Neste caso, pela definição de logaritmo, eu tenho log de x na base 2 igual a y, e eu posso reescrever da seguinte forma: 2 elevado a y é igual a x. 2 elevado a y igual a x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer valores para y e calcular o valor de x, tá? Que aí fica bem simplesinho. Por exemplo, se o y for menos 1, 0 e 1, o que a gente vai ter? Com y menos 1, eu vou ter aqui 2 elevado a menos 1 é igual a x. Então, x é a mesma coisa que meio. Quando o y é 0, a função vai ser, então, 2 elevado a 0, que é igual a x. Todo número elevado a 0 é 1, né? Então, x é igual a 1. E quando eu tenho o y igual a 1, eu vou ter 2 elevado a 1, que é igual a x, portanto, x vai ser 2. Então, daqui, pessoal, tá saindo um ponto com coordenadas meio e menos 1, 1 e 0, 2 e 1. Aqui no gráfico eu poderia ter estabelecido qualquer valor para y, tá? Para poder calcular o x. Então tá, como que vai ficar o plano cartesiano e qual que vai ser a cara dessa função? Observem o seguinte, x meio, x1, x2. Se eu chamar essa medida aqui de 1, o dobro dela vai ser 2. E o meio está na metade de 1 inteiro, então tá aqui, ó. Entretanto, o y está variando, ó, menos 1, 0 e 1. Menos 1, y igual a 0 está aqui e y igual a 1. Então, agora eu vou marcar os pontos. Então, meio para x menos 1 para y. Eu estou falando desse ponto aqui. No caderno, vocês fazem com régua, que fica bem bonitinho, tá? Quando x é 1, o y é 0. Então, eu tenho esse ponto aqui. Quando x é 2, o y é 1. Então, eu tenho esse ponto aqui. Logo, olha a cara da função logarítmica nessa situação. Ela é uma função crescente. Aí vocês vão ver que o fato dela ser crescente está diretamente associado a essa base aqui, tá? Então, essa base é 2, ela é maior do que o inteiro. Olha o que gerou, um gráfico com função crescente. Se eu tivesse log de x na base 3, seria crescente. Log de x na base 10 também seria crescente, ok? Agora, vamos fazer o gráfico para essa função log de x na base meio. Da mesma forma do outro exemplo, eu vou converter esse f de x para y. Então, eu tenho log de x na base meio. É a mesma coisa que log de x na base meio, que é igual a y. E aí, eu vou fazer meio elevado a y igual a x. Meio elevado a y é igual a x. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu também vou estabelecer valores para y. Pode ser quaisquer valores, tá? Eu gosto de menos 1, 0 e 1, porque aí fica fácil de marcar no gráfico também. Então, gente, quando y é menos 1, vai ficar assim, ó. Meio, x é igual a meio elevado a menos 1. X, isso aqui vocês podem fazer na calculadora, tá? Ou então faz a inversão da base,
A potência vira 1, x vai ser igual a 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. Quando eu tenho o y igual a 0, aí eu vou ter o x como meio elevado a 0. Então, x vai ser igual a 1. E quando eu tenho o y igual a 1, o x vai ser meio elevado a 1, x vai ser meio. Então, agora os pares ordenados são 2 e menos 1, 1 e 0, meio e 1. Então, o gráfico ele vai ter esta cara. Vamos fazer aqui. X, 2, 1 e meio. Então, chamei esse espaçamento aqui de 1, o dobro dele vai ser 2, a metade de 1 vai ser meio. O y, menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. E aí, eu vou fazer a marcação agora dos pontos. 2 para x, menos 1 para y. 1 para x, 0 para y, então ponto que está aqui no eixo, e meio para x e 1 para y. Observem que se a gente faz a união dos pontos aqui, vai gerar uma curva. Porém, é uma curva decrescente, diferente do outro exemplo. Então, pessoal, para poder definir o gráfico de uma função logarítmica, então se eu tenho a função f de x que é igual a log de x na base a, basta a gente observar o que acontece com o a. Se o a for maior do que 1 inteiro, a função ela vai ser crescente, como a gente fez no primeiro exemplo. Se o a for maior do que 0 e for menor do que 1, a gente tinha feito log de x na base meio. O meio está nesse intervalo. A função ela vai ser decrescente. Então, só da gente identificar aí o que acontece com essa base, já dá para ter uma ideia da cara da função, tá? A partir de agora, a gente vai pegar a parte mais importante aí do conteúdo, que são as aplicações de função exponencial e função logarítmica no cotidiano. Aí eu trouxe vários problemas para vocês, tá? Aplicações, por exemplo, no meio ambiente. Em uma dada espécie de árvore usada para reflorestamento, a altura do tronco a partir de 2 anos em que é plantada é dada pelo modelo matemático h de t, que é igual a 2 mais log de t na base 2, com h de t em metros e t em anos após plantada. De acordo com esse modelo, após ser plantada, em quantos anos uma dessas árvores atingirá a altura de 6 metros? Vamos destacar todas as informações importantes aí no exercício. Primeiro, aqui existe uma função logarítmica que está relacionando h com t. h é a altura em metros, não deixem de destacar isso nos problemas, tá? E t foi dado em anos. De acordo com esse modelo, após ser plantada, em quantos anos, olha o que eu quero saber tempo, uma dessas árvores atingirá a altura de 6 metros. Altura de 6 metros. Então, gente, é o seguinte, quando a gente tem uma função e conhece pelo menos uma informação, a gente pode aplicar essa informação na função, né? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vou pegar esse h igual a 6 e vou substituir no lugar de h. Vai ficar 6 é igual a 2 mais log de t na base 2. Sem medo de ser feliz, vocês vão trabalhar da mesma forma que nas outras equações. O nosso objetivo é calcular a variável t. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou pegar esse 2 e vou passar ele para cá, subtraindo. Então, vai ficar 6 menos 2, que é igual a log de t na base 2. Aí, 6 menos 2, 4. Então, 4 é igual a log de t na base 2. Eu só vou reescrever com o log na frente, uma vez que a variável está junto dele, tá? Só para poder facilitar a interpretação. Então, o que eu fiz aqui? Eu só troquei os dois de membro, então não mexi no sinal. Usando a definição de logaritmo, eu tenho 2 elevado à quarta é igual a t. Então, se 2 elevado à quarta é igual a t, t vai ser igual a 2 elevado à quarta, 16. 16 o quê? Toda vez que eu usar a altura em metros nessa função, o tempo será dado em anos. Então, 16 anos. Que é uma coisa assim recorrente que vocês têm esquecido aí nos problemas, que é determinar a unidade. Se eu chegar e falar 16, não dá para saber do que eu estou falando.
Vamos mais alguma aplicação, só que agora dentro da matemática financeira. A expectativa de lucro de uma pequena empresa é expressa pela lei L de T, que é igual a 2.000 vezes 1,25 elevado a T. Nós temos uma função exponencial, porque o T está na potência. Sendo L o lucro após T meses. Após quanto tempo o lucro atingirá R$8.000? Então, eu tenho L igual a 8.000 e quero saber após quanto tempo isso vai acontecer. Então, eu vou pegar esse 8.000 e aplicar na função. 8.000 é igual a 2.000 vezes 1,25 elevado a t. Primeira coisa, eu vou tirar esse 2.000 daqui. Como? Eu vou passar ele para cá. Se ele está multiplicando, agora ele vem dividindo. Então, 8.000 dividido por 2.000, que é igual a 1,25 elevado a t. Vou fazer esse cálculo que vai dar 4, que é igual a 1,25 elevado a t. Então, pessoal, para resolvermos isso daqui, eu já posso aplicar o logaritmo em ambos os membros. Log de 4 é igual a log de 1,25 elevado a t. O t está na potência, eu posso usar a propriedade escrevendo ele aqui na frente. T vezes log de 1,25. Muito bem, agora para calcularmos o t, basta eu tirar esse logaritmo daqui. Se isso aqui está multiplicando, ele vai dividindo. Então, t vai ser igual a log de 4 dividido por log de 1,25. Esse resultado deu 6,21, 25, 67, um monte de casa decimal. Vamos voltar aí na pergunta. Após quanto tempo o lucro atingirá R$8.000? Se você arredondar aqui com duas casas decimais, vai ser 6,21 meses. Agora imagina você dando essa informação para alguma pessoa, vai ficar fácil dela entender? Não vai. A gente não pode arredondar isso aí para 6 meses, porque em 6 meses o lucro ainda não atingiu 8.000. Então, para fazer sentido, a gente faz um arredondamento aqui para cima, indiferente desses valores aqui. Com certeza, após o tempo de 7 meses, esse lucro terá atingido R$8.000. Então, nos problemas, o que cabe muito é o bom senso. Se coloca sempre no lugar da pessoa que vai receber aquela informação. Imagina que você foi no banco, aí o gerente falou para você 6,2 meses. Não dá para você entender direito o que é esse 0,2. Então, ele vai falar, olha, em aproximadamente 7 meses, você terá um lucro de R$8.000. Outra aplicação aí legal é na geografia. Daqui a T anos, o número de habitantes de uma cidade será N é igual a 40.000 vezes 1,02 elevado a T. Então, agora a gente tem uma função que relaciona população e o tempo em anos. Não se esqueçam de observar as unidades. Então, número de habitantes e o tempo em anos. Qual é a população atual? A atual é a população quando o tempo é igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir 0 na função. Vai ficar N é igual a 40.000 vezes 1,02 elevado ao tempo que é 0. Isso aqui vocês podem fazer direto na calculadora, mas nem precisa, olha. 1,02 elevado a 0 é 1. 1 vezes 40.000, 40.000. 40.000 o quê? 40.000 habitantes. Agora, na letra B, quer saber a população daqui a 10 anos. Então, quando o tempo é 10 anos, primeira coisa você vai observar se essa unidade está ok. Ó, no enunciado falou que o tempo é dado em anos, então tudo bem. Então, para fazer essa letra B, eu vou substituir 10 no lugar do tempo, vai ficar 40.000 vezes 1,02 elevado a 10. Aí, gente, não coloca esse resultado parcial, coloca o resultado final. Faz essa conta toda na calculadora. É só o 1,02 que é elevado a 10, tá? E aí esse resultado deu 48.759,7768.
Como que a gente dá essa resposta? Não faz sentido eu falar de 0,77 habitantes, né? Então, qual o número de habitantes após 10 anos? O número de habitantes após 10 anos é 48.759. Vocês concordam que para eu arredondar isso aqui para cima, para atingir uma população um pouquinho maior, levaria um pouco mais de tempo? Então a gente não pode arredondar isso aqui para cima, tá? Eu mantenho o número aqui, porque eu garanto que em 10 anos são 48.759 habitantes. Então essa é a resposta da letra B. Já na letra C, a gente quer determine o valor de T para que a população dobre em relação à de hoje. Quanto que é a população hoje? É 40 mil. Para ela poder dobrar, essa população tem que atingir um número de 80 mil. Então, agora eu vou pegar 80 mil e aplicar na função. 80 mil é igual a 40 mil, que multiplica 1,02 elevado a t. Então, para tirar esse 40 mil, ele vai dividindo. Então, 80 mil dividido por 40 mil, que é igual a 1,02 elevado a t. Fazendo essa divisão vai dar 2. 2 é igual a 1,02 elevado a t. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso aplicar o logaritmo em ambos os membros. Por isso que é importante vocês assistirem as outras aulas, né? E anotarem aí aqueles exemplos que eu fiz, tá? Vou pegar esse tempo, aplicar a propriedade logarítmica. Então, vai ficar log de 2 é igual a t, que multiplica log de 1,02. Para tirar esse logaritmo daqui, ó, já que ele está multiplicando o tempo, ele vai dividindo. Então, log de 2 dividido por log de 1,02 é igual a t. Agora, vocês vão fazer aí na calculadora e o resultado vai ser 35,0027 e outras casas decimais. Mas o que faz sentido, gente? Determine o valor de T para que a população dobre em relação à de hoje. Como esse número aqui está bem próximo de 35, eu posso deixar 35. Mas se alguém arredondar para 36, não fica errado, tá? Porque tem algumas parcelas aqui após a casa decimal. Então, a resposta T igual a 35 anos, mas caberia aqui também T igual a 36 anos. Então, assim, tem problemas que a gente vai aplicar direto na fórmula, tem algumas questões que será necessário da gente utilizar logaritmo para conseguir encontrar o valor da variável.